Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Hora da Bíblia, amigo. Hora da palavra, minha amiga. Hora do momento deleitoso diante do banquete. É aqui que nós saboreamos o pão da vida. É aqui que nós recebemos Jesus como pão que sacia a fome da alma. Aquele que nos sustenta, aquele que nos fortalece. Estamos aqui na série Aprovados ou Reprovados diante do tribunal, diante do juízo, diante do juiz. E aí, o que você está achando? Está gostando? Chegamos ao quinto tema e nós vamos ver aqueles que foram reprovados diante do tribunal, diante do juízo, diante do julgamento, ok? Não se esqueça, nós vivemos hoje o juízo investigativo. Cada vida está sendo analisada. Cada vida está sendo aprovada ou reprovada. Como é que está a sua vida? Como que você se sente diante? Você tem o que temer? Não. Aquele que vai diante do tribunal, que está em dia, ele não tem o que temer. Nada a temer. Por quê? Porque Deus aprova aqueles que se entregam, que se convertem por completo a Ele. Então o tema de hoje, reprovado no tribunal. Primeiro, eu te convido para Saul. Está em 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15 e o versículo 23, a experiência de Saul. Não sei se você conhece a história. Saul foi o primeiro rei de Israel. O povo pediu um rei. Deus queria ser o rei, mas o povo pediu, forçou a barra e Deus permitiu que agora então surgisse Saul como rei de Israel. E Saul teve oportunidade, Saul foi cheio do Espírito, mas depois ele voltou-se para a sua vontade e ele quis fazer as coisas conforme ele achava melhor. E no capítulo 15 de 1 Samuel e o versículo 23, nós lemos o texto que diz: porque a rebelião, 1 Samuel capítulo 15 e o versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Rebelião, desobedecer a Deus. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, desobedeceu a ordem divina, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Esse agora, além de perder o seu reinado aqui, deixar de ser rei, ele também estava sendo aqui reprovado por Deus no julgamento de Deus. Amigo, obedecer a Deus, os seus mandamentos, minha amiga, é o que Deus requer de todos nós. Outro caso especial é o caso do jovem rico. Está em Marcos capítulo 10 e o versículo 17. Marcos 10, 17. Olha o que a Bíblia diz aqui para nós. Chegou um jovem agora diante de Deus e ele se prostrou e ele adorou Jesus. Isso quer dizer que ele reconheceu que Jesus era Deus. Ele reconheceu que Jesus não era um ser comum. Entenda bem, ninguém iria, ainda mais ali naquele momento. Mas ele foi tão afoito, tão feliz, tão esperançoso, que ele se ajoelhou e ele começou a dialogar agora com Jesus. Mas no verso 17... no final agora, basicamente, o verso 17 diz que ele correu ao encontro, ajoelhou-se e perguntou: bom mestre, o que eu vou fazer para alcançar salvação, para eu alcançar a vida eterna? Eu quero ser salvo. É a pergunta que ele fez. E Jesus vem e fala dos 10 mandamentos. Olha, a lei de Deus é a base do juízo divino. Está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10 até o versículo 12. Não terá como. Por exemplo, se você transgride a lei de Deus e continuar transgredindo, você vai ser reprovado diante do juízo. Por exemplo, se você transgride o sábado da lei de Deus, o 4º mandamento, o 7º dia é o dia de descanso. O 7º dia é o sinal entre Deus e os fiéis. Eu quero fazer um apelo para você, amigo. Eu sei que alguns de vocês que assistem esses vídeos diariamente são de outras denominações, mas por favor vá para a Bíblia, veja lá sobre o sábado. Por quê? Porque o sábado é o ponto de controvérsia, o sábado é o que vai definir
ok? Os verdadeiros adoradores de Deus. Eu não estou dizendo que são somente os adventistas, porque existem muitas outras pessoas que guardam o sábado. Mas no final, haverá apenas dois grupos. O grupo dos fiéis a Deus seguem a palavra e guardam o sábado, e os que rejeitam a palavra e guardam o domingo, porque o decreto dominical está às portas. Eu espero que você não deixe de assistir esses vídeos, essas gravações, por causa desses pontos que são aparentemente polêmicos neste mundo. Mas é sério, tá bom? E o que aconteceu? O jovem rico, Jesus fala para ele, guarda os mandamentos, inclusive o sábado. E ele disse, eu guardo tudo desde a minha meninice. E Jesus chega agora então com um ponto final. E o ponto final é com relação ao egoísmo. É um ponto que Satanás procura colocar no nosso coração. E a Bíblia diz para nós que Jesus falou para ele o seguinte, no verso 21. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que você tem. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E você vai alcançar a salvação. A Bíblia diz que logo depois desse momento, ele parou, pensou, e é o que acontece com você e comigo. Diariamente nós temos as oportunidades para pensarmos e refletirmos a nossa vida. Aquele era um jovem cristão, aquele era um homem muito rico e aparentemente diante da sociedade muito sincero. Ele queria a salvação, porém ele teria que deixar o egoísmo. Ele teria que deixar o apego às coisas desta vida, a este mundo, para que ele pudesse seguir por completo a Cristo. Sabe, é possível que exista alguma coisa que você esteja muito apegado, muito apegada. Você precisa deixar tudo por amor a Cristo. Aquelas coisas que nos afastam de Deus. E sabe que a riqueza estava afastando ele de Deus. O amor ao dinheiro, o amor aos prazeres, as coisas desta vida nos afastam de Deus. Sabe quem são os que são reprovados? O último texto, Provérbios, capítulo 28 e o versículo 9. A Bíblia fala para nós sobre quem é que é reprovado. Capítulo 28, o versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável, de guardar a lei de Deus, todos os 10 mandamentos. E agora então no versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que acha que pode continuar pecando, eu não sei, amigo, qual é a sua visão de pecado, mas deixa, porque Deus quer nos dar a salvação. Reprovados são aqueles que não se entregam por completo, que não se rendem por completo à lei de Deus, à soberania divina, às orientações. Deus quer guiar cada passo da sua vida, cada detalhe no seu relacionamento, na sua família. Deus quer conduzir tudo na nossa vida, todos os aspectos, todas as áreas. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de conhecer as histórias daqueles que rejeitaram e tirarmos como lição para a nossa vida, para não seguirmos o mesmo caminho. No nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.